Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no podcast Pessoas Comuns com mais um episódio, né? E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso João Maia. O João Maia que é cofundador da Magos & Co. João, Prazer, meu caro. seja bem-vindo. Obrigado. Espero que você aproveite a nossa conversa, nosso papo aqui. Fiquem bem à Vai ser vontade, né? Você pode se apresentar, fica Boa. tranquilo aí pra isso. Galera, primeiro prazer estar aqui nesse espaço com essa galera maravilhosa, assim, a gente já comeu junto, almoçou junto, trocamos uma ideia sobre vida aqui. Eu sou o João Maia, sou fundador aqui da Magos, da Magos, que é a nossa empresa, né? Empresa que é um hub de soluções ali para profissionais liberais, pequenas e médias empresas. E vai ser um prazer contribuir de alguma forma aqui e trocar essa ideia com vocês. Show de bola. João, seu sotaque tá me deixando aqui... Você vai ficar curioso e não vai achar de onde é. Tá, Posso falar de onde é? tá meio Rio de Janeiro, meio Minas. Exatamente aí, exatamente no meio dos dois. É. Eu fui criado no Espírito Santo. Espírito Santo, tá. Então a gente não tem sotaque. Não adianta. Se você é capixaba e tá me vendo, não adianta Boa. você falar que a Não gente fica tem chateado, sotaque. né? Não tem sotaque. A gente tem gente que fala que a gente fala cantando, eu arrasto um pouco as palavras, e tem gente que fala que chia um pouco em algumas, depois outra parece meio mineiro, aí tem gente que fala. Então é uma mescla dos dois e acaba ficando mais limpo. Eu não tenho nem o porta do paulista e nem o arroz do carioca. Eu tô no meio ali que fica com a língua mais neutra, assim. Espírito Santo. João, você então nasceu em Espírito Santo? Qual cidade Não, especificamente? aí tem uma migrada aí. Minha família toda é do Nordeste, todo tá. mundo é nordestino, então meus pais, todos da mesma cidade no Nordeste, chama Tabuleiro do Norte, é uma cidade de, sei lá, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, bem pequenininho. Qual estado? Ceará. No estado do Ceará. Bem no interior do Ceará, fica 4 horas de Fortaleza. E aí, minha família é de lá. E aí eles vieram pro Espírito Santo naquela época, lá atrás, né? Em busca de mais oportunidade, tudo mais, essas coisas assim. Sim. E aí, lá no Espírito Santo, foi onde eu fui criado. Então, eu fui criado desde os 5 até o resto da minha vida. Então, eu cheguei lá com 5 anos. Então, o que eu tinha de sotaque era do 0 aos 5 anos ali de sotaque nordestino. Mas entendo 100% do nordestinês, porque minha família ali, eu consigo traduzir facilmente para minha esposa, por exemplo, que é capixaba desde que nasceu. Então, por exemplo, se a gente está assistindo alguma coisa, uma série que é nordestina, ela não entende uma palavra ou outra, eu que faço a tradução. Então, mas eu não peguei nada de sotaque, fui criado 100% no Espírito Santo ali desde mais velho e há uns 2 anos, a 3 anos atrás, vim morar em São Paulo. Então, o meu sotaque foi todo construído na época do Espírito Santo ali e fui criado no Espírito Santo com meu pai, minha mãe e o meu irmão. Você tem um irmão, então? Eu tenho um irmão mais novo. E lá em casa, assim, cara, é engraçado, que todo mundo é meio vendedor, assim, né? Lá em casa todo mundo é vendedor. Minha mãe sempre foi empreendedora, então a gente teve açougue, depois ela teve sorvete, teve várias coisas. Meu pai não sei como é que vocês chamam aqui em São Paulo, a pessoa que faz rolo, assim, em Minas chamam de catireiro, tem gente que chama de roleiro, que pega uma coisa, vende aqui, troca aqui. Faz rolo, Faz rolo mesmo. Faz rolo. Meu pai vive do rolo, sempre viveu do rolo, ele tá mais velho hoje, então também sempre comprando e vendendo. Meu irmão é dono de loja de roupa. Legal. Então isso de comunicar-se para venda, no sentido literal da coisa, é muito natural pra gente. Todo mundo lá em casa não tem nenhum tímido, não tem nenhum que era dessa forma. E fui forjado meio que aí, assim. Foi formado no meio do empreendedorismo, no meio do comercial, contato com o cliente. Zero corporativismo, zero processo, zero cultura. Sempre nessa coisa meio louca, assim, de conversar, do relacionamento, do trocar ideia, enfim, aí por isso que até que eu tenho mais essa veia criativa, assim, que é muito diferente dos meus sócios, que um é muito vendedor, o outro é muito processo, eu sou mais o criativo ali, que gosta das coisas, enfim, mais de comunicação, enfim. Mas provavelmente essa foi uma base aí para você ter um relacionamento com o cliente muito mais fácil, né? Porque Total. Imagino que na época era tudo no fio do bigode ali, o pessoal, né? É isso aí, exatamente. A tiazinha lá que mora na esquina, tal, enfim. Exato, isso me forjou muito para entender pequenas nuances que o cliente não está falando, por exemplo. Então, por exemplo, o que o cliente diz é uma gota e o que ele não diz é um oceano. Então, a gente consegue captar por ter essa base, né, de venda, de conversar, de ter o relacionamento com o cliente há muito tempo,
consigo captar muito em sentido o que ele está de fato incomodando ele, o que ele não falou, mas está incomodando ele, que ele quer resolver, e eu consigo puxar uma solução diferente, que ele entende mesmo sem querer me falar, porque é desconfortável. Então é uma coisa que me ajudou bastante também na minha formação, de conseguir ter esse relacionamento e trazer aplicado para aquilo que a gente faz, assim. Legal. Você falou do açougue. Você chegou a trabalhar nessa açougue ou não? Não, eu era muito novo, e aí foi o seguinte, assim, já entrando um pouco na minha história, que ela é um pouco não legal, assim, mas eu preciso falar, que era o seguinte, eu sou filho de... minha mãe já não está mais entre nós, né? Ela faleceu em 2019, mas eu fui criado basicamente só por ela. Porque na minha infância, né, acho que eu nunca falei isso em câmera, na minha infância meu pai foi exclusivo. Você viu só? Na minha infância meu pai foi encarcerado, né? Vou falar assim, ele foi preso, então eu fui criado quase, sei lá, uns 5 anos da minha vida com ele preso, e é nessa época que tinha um açougue. E aí eu via minha mãe, assim, várias vezes de madrugada, eu acordar de madrugada para ir ao banheiro, ela tá embaixo de um boi gigantesco, desossando ela mesma como mulher, e aí fazendo aquilo ali. Então me ensinou o valor do trabalho, que tipo assim, ela poderia tentar qualquer saída que não fosse o trabalho, porque era justificável, 2 crianças pequenas, o marido preso, e ainda assim ela nunca, né, sempre nos reforçou o valor do trabalho, e é o que a gente leva até hoje. Então, nesse açougue eu era muito pequeno, nunca trabalhei lá, nem nada disso. Nenhum dos empreendimentos da minha mãe eu trabalhei, na verdade. E fui por um caminho totalmente disperso, né? Ela, enquanto no último empreendimento dela, ela tinha um trailer de pastel e caldo de cana. Nossa, legal. Pastel e caldo de cana. E nessa época eu estudava. Eu estudava, assim, uma coisa totalmente alheia ao que é as minhas competências hoje, que eu estudei engenharia elétrica. Nossa. Eu me formei em engenharia elétrica, inclusive sou o único dos 3 sócios que tem faculdade. Boa. Sou o único que consigo jogar na cara deles, não uso pra nada. Eu fui buscar eu me formei em 2018, eu fui buscar meu diploma em 2023, eu acho. Que eu nunca usei. Tipo assim, eu falei, me formei engenheiro. Era muito uma vontade do meu pai, né? Que sempre teve um sonho de... Ele também chegou a ter uma microempresa ali de prestar serviços de obra e tal. Então ele via os engenheiros como grandes figuras, né? E aí ele tinha um sonho de ter um filho engenheiro. E eu falei, pô, do que eu faço aqui, eu já tinha estudado um cursinho de elétrica, mas do que eu faço aqui, eu acho que engenharia elétrica seria legal para mim. E eu sempre tive muita facilidade, assim, com aprender em geral. Aí eu me formei na faculdade, pô, foi maneiro pra caramba, tem as fotos da minha formatura, ele felizão, porque eu tava formando engenheiro. Eu falei, pô, entreguei, fiz minha missão aqui. Deixei 5 anos da minha vida pra lá? Deixei, mas, pô, na cidade você tem tempo pra errar. Eu entrei com 17 anos na faculdade, 17 aos 22, então eu fiz a faculdade. Então eu não consegui trabalhar com ela ali nos empreendimentos dela, principalmente nessa época ali que eu tava estudando bastante. E logo depois disso eu já comecei a trabalhar, e comecei trabalhando como vendedor, e aí foi. Você, na época da faculdade, você não chegou a exercer a área da engenharia, mas já estava trabalhando em outras coisas, ou não? Então, eu tinha feito antes um curso de eletrotécnica, curso de elétrica normal, assim, no Senai, que você pode fazer predial, você pode, sei lá, essas coisas de luminária de casa, essas coisas, um padrão, você pode até fazer. E aí eu tinha feito por influência de amigos que também estavam fazendo esse mesmo curso, e esse curso ele dava uma remuneraçãozinha do Senai. Então, pô, dos que tinha lá que dava uma remuneração que precisava, esse era o que eu me identificava mais, assim. Porque tinha um outro, era meio ambiente e mecânico. Falei, pô, não vou pra esse aqui, vou nesse aqui. E aí eu gostei até da área, assim, em geral. Gostava de fazer algumas coisas, gostava de projetar uns projetos elétricos pequenos. E aí eu falei, vou fazer aqui a engenharia. E aí eu cheguei a exercer não como engenheiro, mas, por exemplo, uma coisa de amigo que o cara queria, um projetinho para casa dele, que ele ia construir. Eu cheguei a fazer algumas coisas, mas muito pouquíssimos, assim, que logo na sequência eu já fui atrás de entender. Falei, pô, não é isso aqui que eu quero, não vou me especializar. Não tirei nem um CREA, por exemplo, né, que é o certificado para poder você assinar projetos grandes e tal. Atuar, né? Atuar de fato. Não tirei nem um CREA, porque também tinha que pagar mensal, anual eu não vou pagar, não vou usar, então não tirei. E aí seguir por outro caminho. Foi nessa época, por exemplo, que eu tive mais contato com eu gosto de falar remuneração variável, ou a venda, né, por assim dizer, que fez eu entender que, cara, isso aqui vai mudar minha vida, assim. Eu não tenho muito perfil para... Nunca tive, assim, não tenho muito perfil para o trabalho fixo, em horário fixo, com um salário fixo. Eu sempre, e vindo dessa base familiar maluca, né? Meu pai chegava de manhã com um carro
De noite ele tava com uma moto. Porque ele fez um rolo. Fez um rolo. De noite era uma moto, um boi, um porquinho e sei lá, outra moto. Meu Entendeu? Deus. Então a gente nunca tinha apego a essas coisas. Então, vindo dessa base maluca do que não era o estável, então já tinha isso. E aí eu fui, meu primeiro emprego, assim, eu comecei de fato sendo garçom. Foi onde eu tive o primeiro contato, era um trabalho na praia. Porque lá no Espírito Santo, onde eu fui criado, a cidade chama Anchieta. É do lado de Guarapari. Guarapari, que é nacionalmente famosa, né? A maioria das pessoas, quando pensam no Espírito Santo, pensam geralmente em Vitória, que é a capital. Quem conhece um pouquinho mais, conhece Guarapari. Mas o Espírito Santo, sim, de fato, é um hiato ali no meio do Sudeste, infelizmente. Eu conheço Vila Velha também, por nome. Vila Velha, boa. Eu dei aula para uma turma de lá já. Boa, que é do lado ali de Vitória. E aí a galera conhece. Então, e é bizarro, assim. A minha esposa estava numa turma, ela chegou a perguntar, onde que fica o Espírito Santo? Aí o pessoal falou, acho que é no Nordeste. Ali no Nordeste, a gente trabalha. Eu falei, não, gente, não é possível, não pode ser. Meu Deus. É exatamente assim. Então, infelizmente, né? Porque o estado é maravilhoso, é um estado lindo, assim, sou apaixonado pelo Espírito Santo. E em dezembro agora a gente vai para lá de novo. Legal. E aí, eu estava nesse intervalo ali. E aí eu fui trabalhar como garçom, né, na praia. E como eu estava falando, é uma cidade muito pequena, mas ela tem muitas praias. Então são, sei lá, 29 mil, 30 mil habitantes e 26 praias. Caramba. É bizarro, é muito pequenininha, mas tem uma costa muito bacana, muito linda, assim. Anchieta é incrível. Qual que é o nome mesmo? Anchieta. Anchieta, né? E o custo bom, assim, de vida é maravilhoso, assim. Tanto que quando eu me casei, eu morava em frente à praia, assim. A gente morava na frente do mar, era maravilhoso. Era o meu prédio e o mar, assim. Dormia, acordava com o barulho do mar. E aí lá, muitas praias, né? Então, muitos restaurantes também para atender os turistas. E, por exemplo, chegava dezembro, a partir de agora, assim. Começa a bombar. Eu já não falava com capixaba mais. É raro, se você está em ambiente turístico, você só vai falar com mineiro. 100%. Porque o mineiro não tem praia, né? Não. Para eles, a praia deles é Guarapari, né? Então eles falam que a praia de Minas é Guarapari. Nem é nossa, é deles. É deles, tá bom. E aí foi ali que eu comecei a ter esse contato, né? Com variável. E aí eu trabalhei o verão todo, consegui comprar minha moto à vista, uma motinha, uma CG, que na época era muito dinheiro. E aí, dali não parei mais. Dali eu saí de garçom, fui vender plano de internet na rua, de porta em porta, batendo de porta em porta, e nisso vendendo plano de internet na rua, um dono de loja de material de construção, uma loja menor ali da cidade, me viu e falou, cara, faz um teste aqui como vendedor de balcão. Nunca tinha trabalhado como balconista, mas sempre fui desenrolado. Isso aqui, meus pais, né? E aí fui bem, né? Cheguei a ser o que mais vendia lá, o top 1 vendedor dessa loja menor. E nessa, eu já estava estudando o digital. Foi ali, então, que Foi aqui que eu comecei Mas por quê? Cara, porque eu entendi que estava tendo uma nova moda ali, podia vingar ou não, isso lá em 2017, bem antes de tudo. Podia vingar ou não, algumas pessoas estavam fazendo um dinheiro ali, eu tinha horário fixo, então eu entrava às 7, saía às 6, eu nunca tive problema com... Sempre fui dormir até mais tarde, então não tinha problema de trabalhar, estender um pouco mais, se precisasse estudar um pouco mais, estender um pouco mais. Então eu falei, vou tentar entender como a maioria das pessoas fazem, vou começar a fazer isso aqui em paralelo para ver o que dá. Você viu o futuro naquilo. E aí estudando mais outras coisas, assim, eu comecei, por exemplo, no mercado encapsulado, sendo afiliado, essas coisas que geralmente quem entra por aí também, que é uma porta de entrada que traz muitas pessoas, mas expulsa muita gente também, infelizmente. E aí foi nesse momento, eu estava sendo o balconista da loja, vendedor de balcão mesmo, vendia material de construção, e ali muito desenrolo, porque se trata com o dono da obra, você trata com o engenheiro, você trata com o pedreiro, você trata com todo mundo ali, então todo tipo de cliente. Ali, isso. Então. E aí foi nessa que eu comecei a estudar em paralelo para tentar fazer uma renda extra. Nisso, como eu estava estudando o digital, você acaba aprendendo marketing, como você conduz uma rede social, você vai ter que fazer uma rede social para gerar uma demanda, tudo isso de forma bem básica, mas estava aprendendo. Eu falei, quer saber? A cidade é muito pequena, ninguém fazia conteúdo ainda, né? Pensa isso, 2017, numa cidade do interior do Espírito Santo, 29 mil habitantes, cara, era bizarro, eu tava muito para trás. E eu falei, cara, eu vou pegar aqui os roteiros, os conteúdos para fazer da loja. E aí foi minha primeira experiência, e eu mesmo fui o garoto propaganda nessa.
Então eu fazia os conteúdos da loja, mas eu era o garoto propaganda, porque tinha muito isso na época, né? Hoje, conteúdo de institucional ele é mais personalizado. Grava com a galera, grava com... Na época não. Era uma pessoa que era meio que o rosto da marca e fazia aquilo ali. Então eu fui nessa pegada. Mas você teve que convencer o proprietário ali pra... Nada, porque ele sabia que eu não ia me pagar mais e tava ia movimentar a rede da loja. Mas ele teve visão, né? Ele poderia ter bloqueado. Total. E ninguém fazia. Tinha um Instagram que eles faziam o quê? Tinha um Instagram, aí postava foto de um cimento e o preço. Pô, era bem zoado, não tinha nada. E isso era uma loja menor da cidade e tem uma gigantesca, que eu vou falar dela daqui a pouco na cidade. Essa sim já investia mais, já tinha uma estrutura melhor de conteúdo, mas também muito voltada para produto. Só falar de produto e tal. Beleza. Comecei a fazer isso. Isso eu já era o top vendedor dessa loja menor. E comecei a fazer os conteúdos ali. Nisso, a gente começou a ganhar muita projeção, porque ninguém fazia, não só no ramo de construção, mas nenhum dos ramos. Sim. Era só foto de produto. Novidade. Exato. Então a gente fazia promoção no bairro, tem até um vídeo meu bizarro, né? Não sei se dá pra... Depois eu posso mandar pra ver se põe na edição. Legal. Mas tem um vídeo meu bizarro, assim, que a gente tinha uma tuk-tuk, sabe essas motinhas chinesas? A gente tinha uma. E aí... Como a nossa loja era um pouco menor, ela tinha que atuar ali na agilidade para o cliente. Então, uma loja muito grande, como era essa maior que eu trabalhei depois, mas uma loja muito grande, ela tinha os horários muito fechados. Burocracia. Então, muito mais burocracia. Então, comprou de manhã, vai entregar de tarde, comprou de tarde, entrega amanhã. Não tem o que fazer, é isso aqui, você vai ter que se encaixar nesse... A menor, como ela tem que se provar, virar, tem que se virar. Então, tinha a tuk-tuk, que era, por exemplo, o cara comprou uma coisa no meio da tarde e aí ele precisa para agora. Nenhuma loja vai entregar. A gente botava, o próprio vendedor botava dentro da moto e levava. Putz. Então era um trampo. E aí a gente pegava essa motinha, ela era toda plotada, assim, era bem legal. A gente pegava essa motinha e o vendedor sabia dirigir, né? Poucos, né? Tinham 3 só que dirigiam ela, eu e mais 2. E aí a gente pegava essa motinha, ela fazia entrega, mas ela também, ela tinha um som. Ela tinha um som nela. É muito engraçado, assim. Ela tinha um som nela e aí a gente saía pelo bairro fazendo promoção. Que história, hein? É bizarro. Loucura. Isso aqui eu também nunca contei. Que legal, ó. Primeira mão. Primeira mão. E aí a gente saiu fazendo essas negócios. A gente começou a ganhar muita projeção. Fazia, os meninos fazendo ação com a motinha. Vocês são da loja lá da motinha. Então a gente começou a pegar da tuk-tuk, a galera começou a pegar e tal, e a loja começou a ganhar projeção. E essa loja muito maior, que era muito... Obviamente, né? Enquanto essa loja... Eu tô falando loja menor e loja maior para ficar mais claro. Sim. Enquanto essa loja menor trabalhava muito no material de obra, construção bruta, né? Então subir parede, né? A fundação. A maior loja da cidade, que é a maior da região, na verdade, não tem nem Guarapari, só vai ter loja maior que ela lá em Vitória, por exemplo, que é a Pontalvo. Essa sim faz muito sentido, porque é maravilhosa. E aí beleza, eu peguei a projeção nessa loja menor, e aí quando deu um ano, eu falei, cara, não tá mais pra mim aqui, tipo assim, eu senti que eu já tava ali batendo no teto, e aí deu um ano, eu pedi pra sair. Nas minhas férias eu pedi pra sair. Isso é bizarro também, eu nunca passei mais de um ano em empresa nenhuma, assim, porque eu sempre fui dos desafios, só na minha agora. E aí eu pedi pra sair, tava de boa, e aí essa moça, que foi uma grande inspiração para que eu fosse empreendedor, que é a dona da Pontal, que é a maior loja da região ali, até hoje, que chama Nirlene. Um abraço, querida Nirlene. É uma mulher de 1,5 metro, assim, brava, muito brava, mas todo mundo assim com um respeito incrível por ela. Chegavam uns caras grandão lá, uns pedreiros que queria fazer graça, aí ela vinha baixinha ali, dava meia dúzia. Tinha uma rede. Não, porque a loja era muito grande. Ela, tipo, era uma loja de 1.000 metros quadrados só lá. Nossa, enorme. Uma cidade de 29 mil habitantes, pô. E ela parece um shopping, assim. Você olha pra loja, parece um shopping. Tipo assim, ela destoa da cidade até. Você tá na cidadezinha pequena, quando você bate o olho, é um shopping, assim, um negócio gigante. E é muita visão dela, da Nirlene, de fazer isso, de não se limitar a uma cidade pequena. E aí as pessoas vêm de todo o canto do estado para comprar com ela. Caramba. Porque referência. Referência. Porque ali ela começou a trabalhar com material de alto padrão. A única loja na região com material de alto padrão, né, de acabamento de alto padrão. E aí nisso ela me chamou, né, para trabalhar lá, na maior loja da região. E aí eu fui para lá, na sequência, e ela já com esse plano de tocar rede social. Aí ali foi bizarro. Ali a gente, né, foi outra parada que pessoalmente me alavancou muito, graças a Deus e a Nirlene que me deu essa chance. Ali a gente foi pra TV, como garoto propaganda. Eu fui pra TV, né? A gente fez uma propaganda, que eu era o garoto propaganda e tudo mais, tem até figurinha disso. E eu fui pra TV. Ela colocou a gente na TV, pegou o horário na TV Gazeta, que é a TV local. A gente foi pra TV lá e tal. Então foi bem bacana, assim. E aí nessa,
Ali foi a primeira vez que eu tive o contato com o alto padrão, que hoje é basicamente todo o cerne da empresa. A gente não trabalha com nada para o público de massa. A gente só trabalha com o personalizado mesmo, o individualizado. Mas ali foi a primeira vez que eu tive contato com esse público. Então ali a gente fazia ativações com arquitetos. Então o cara é um arquiteto muito top, a gente quer acessar ele para fazer com que ele venha para a loja, que ele prescreva mais. Não é prescrever, é o outro nome que eu já não lembro mais. Que ele. Esqueci o nome também. Eu esqueci também. Mas ele vai fazer o projeto, né? Que ele projete e ele indique a loja, né? Simples assim, ele vai indicar, lá no Pontal tem esse e esse. Então, a gente fazia essas ativações com arquitetos. Eu pegava o carro da loja e ia no escritório do cara e fazia como se fosse isso aqui, só que no escritório do cara rápido, né? Para postar no Instagram, de 4 a 5 minutos, que era uma entrevista. Então, a gente... Café com Obra era o programa. Então, olha só. Então, eu era vendedor, mas eu também fazia essas coisas. Eu estava deslocado para fazer isso e tal. Então, foi assim, uma oportunidade que ela me deu carta branca e me alavancou demais. Muito legal. Então, eu sou muito grato à vida dela, porque é uma mulher incrível, assim, como empreendedora. E, assim, uma empresa gigante, né? Faturando bastante por mês, muita coisa para resolver. Um monte de fornecedor para resolver e ela sempre dando conta. Rocha firme ali. E olhando lá na frente. Incrível, ela é incrível. E aí ali também, quando completou um ano, né, de empresa, eu já estava estudando no mercado digital, como eu disse, né? Quando continuei, nunca parei. Só que aí eu já tinha montado, junto com 2 amigos da cidade, a gente tinha montado uma agenciazinha de coprodução. Então eu tinha essa questão mais criativa, então eu escrevia as peças do que a gente ia fazer. Uma outra amiga, né, que é a Marcela, ela fazia o design das coisas, e um outro amigo, que é o Rafael, e hoje todos os 3 trabalham em vídeo no mercado digital também, dessa maneira. E o Rafael, ele estava estudando com o Sobral a gestão do tráfego ali. E aí a gente juntou nós 3, e esse Rafael, ele tinha um amigo da escola dele, olha que bizarro, que tinha começado um Instagram para falar de orquídea. Nossa. Tudo assim, muito distante. Tinha começado o Instagram para falar de orquídea e tava com, 50 mil seguidores na época. Caraca. Que é o Léo. Aí, já temos um expert aqui. A gente pode fazer o lançamento do curso dele. Ninguém nunca tinha feito, nem eu, nem a Marcela, nem o Rafael, mas a gente se juntou e trouxe ele como expert ali. E foi ali que começou a minha jornada com o infoprodutor. Meu primeiro expert foi esse cara, de orquídea. E aí a gente fez 2 lançamentos, o primeiro, o segundo, fez até 3, se eu não me engano, uma coisa assim. Mas eu já tinha saído do 0 para 1, né? Já tinha entrado um dinheirinho ali, bem pouco, né? Nada significativo. Mas, era êxtase de, tá lá, uma live de lançamento, abrindo a venda, juntou nós 3, a gente foi pro estúdio dele, pro orquidário dele, pra gente fazer a live, para abrir as vendas do produto, do curso, né? Então foi bem bacana, assim. E aí nisso, quando deu um ano no Pontal, que era onde eu era vendedor e garoto propaganda, enfim, eu também recebi um convite de um grande expoente do mercado digital para trabalhar com ele, sendo estrategista junto com ele. Na época ele era um grande expoente, ele me chamou porque eu tinha comprado um curso dele e eu não usei o curso, eu comecei a ajudar as pessoas do curso. Então, eu comprei esse curso desse cara digital e ao invés de eu usar o curso para mim, eu ficava ajudando a galera, os alunos dele. E naquela época, não tinha coisa de CS, custo de sucesso do cliente, não tinha nada disso. Vendia um curso, você tem suas aulas, você se vira, meu irmão. Então, se você tiver uma dúvida, você põe lá na plataforma, alguém um dia vai te responder, mas não vai ser nada muito profundo. Então, eu comecei a ajudar essa galera, porque eu já tinha feito esses lançamentos, já tinha feito 3 lançamentos. Você sabia o caminho, né? Já tinha saído do 0 para 1. Ali estava todo mundo no 0. E aí eu fazia umas reuniões com eles, eu falava sobre tudo, sobre tráfego, como fazer o primeiro lançamento e tal. Eu juntava essa galera e esse cara, ele nunca me travou também. Ele falou tem um cara fazendo ali, ele começou a achar que eu ia vender alguma coisa para eles, mas nunca quis. Queria só chamar a atenção dele mesmo. Que aí foi nessa que ele me chamou para trabalhar com ele como estrategista. E aí que começou. Aí daí foi a transição pro digital. Quando deu um ano de empresa também, eu saí de férias, durante as férias ele me chamou. Aí ela já percebeu, a Nirlene, a patroa, chegou para mim e falou assim, cara, tô entendendo aí que eu acho que talvez a gente não siga e tal. Eu falei, ela já entendeu também, mas nunca me travou, ela me deu conselhos, por isso que eu acho que, assim, uma grande inspiração para mim. Ela me deu conselho, o empreendedorismo é difícil por isso, não foca no faturamento. Ela sempre fala isso, faturamento muito inteligente, né? Muito visão, né? Para frente. Ela virou uma mentora sua. Não, total. É a mentora minha, total. Pago muito pau para ela, assim.
E aí ela já falava isso lá em 2018, ó, faturamento é ego, não foca no faturamento, foca no lucro, você tem que respeitar, né, a sua empresa serve para sustentar a sua família. Então ela já me deu esses conselhos assim, e aí eu segui, e foi aí que eu entrei no mercado digital para trabalhar como estrategista, né, que foi onde a gente começou aí. Essa empresa foi a Power, ou não? A Power, isso, foi Já na foi. Power. Que Aí ali- eu já entrei na Power. Ali que você conheceu o Pedro. Ali que eu conheci o Pedro. Aí eu fui o segundo, perdão. Não, desculpa, o segundo não. Ali eu já era. Não fui o segundo, a gente entrou junto. Aí eu entrei na Power nessa época, que foi onde o Mac me chamou. Eu entrei na Power. E aí a gente tinha 3 estrategistas, né? Um mais velho, que é o Robson, que também foi um grande mentor para mim. E um outro rapaz e eu. E aí antes de ser o que foi, que é a Power assim, de tamanho, de gigantesco, né? Éramos nós ali, nós 3, né? Vários experts para cuidar. Expert, para quem não entende, é assim, ó, você detém um conhecimento e você quer vender esse conhecimento. Então o seu cargo na internet é expert. Você é um expert no assunto e alguém vai te lançar ali, né? E era o que a gente fazia. A gente lançava expert no digital. Então ele tinha um curso, a gente estruturava tudo para ele e colocava ele no digital. E aí começamos ali, né? Foi ali que eu recebi meus primeiros experts e comecei a fazer lançamentos mesmo, trabalhar nos bastidores do digital de especialistas, né? O primeiro expert que eu tive era um expert na Power já, foi um expert de psicoterapia, né? E aí eu recebi esse expert e assim, uma coisa é um lançamento de orquídeas com 3 amigos que era tudo a gente. Outra coisa era uma produtora que tinha, sei lá, na época uns 15 funcionários, que estava bem no início, de 10 a 15 funcionários, e só que com muito mais robustez. Eu tinha que fazer um lançamento muito mais robusto, porque tinha mais tráfego envolvido, enfim, uma série de expectativas. E não era um teste, né? Era algo. Um teste, né? exatamente, Que era algo consolidado. Dos amigos ali era meio que, pô, vamos aí, É isso aí. vamos fazer. Nesse caso, o cara entregou o negócio dele pra gente. Sim, façam, né? E façam pra gente. Então pensa o seguinte, você é expert. Você quer me entregar seu negócio, né? Você quer que eu te lance. Você é seu estrategista. Normalmente, esses contratos são 50-50. Então, a gente é sócio, eu vou ficar com 50%, você 50%, a gente também divide os custos. Então, eu vou investir 50% de tráfego, você também. Se eu não triplicar o seu resultado, não faz sentido para você. Concorda comigo? Porque se eu duplicar, você continua tendo a mesma dor de cabeça e ganhando mesmo. Sim. Porque agora a gente está dividindo no meio. Então, o nosso trabalho já começa aí. Começava aí, né? O cara entregou um negócio pra gente, beleza, a gente tem que triplicar esse cara, pelo menos. Para ele sentir que esse está valendo a pena para ele. E aí era esse o trabalho. E aí eu não sabia, tipo assim, o que eu sabia era muito pequeno, né? Em comparação ao que tinha que ser feito. E aí na época eu lembro que era muito engraçado que tinha um sistema de gestão, era um Trello para a empresa toda. E todo mundo tinha acesso aos projetos de todo mundo. Todo mundo conseguia ver os projetos de todo mundo. E o Robson, que é esse estrategista mais velho que eu, ele já estava ali há mais tempo, já fazia lançamentos há mais tempo. E aí, o que eu fiz? Eu ficava filtrando as tarefas dele e ia duplicando. Então, o meu primeiro lançamento foi exatamente igual ao dele. Tudo que ele fazia, eu copiava igual. Tudo que ele fazia, eu copiava igual. A experiência, o know-how dele ali. Né? Exato. Só que aí no desenrolo também. Não falei com ninguém. Falei, pô, tem que fazer? É isso que vai me dar? Vou fazer. Como? Vou fazer. Aí eu peguei, copiei tudo certinho, assim, o script igualzinho, tudo igualzinho. Obviamente eu ia adaptando pro meu nicho, mas as etapas, os marcos, tudo bonitinho que eu tinha que fazer. Né? Tanto que assim, deu um pepino só. Num lançamento que era gigante, que tinha, sei lá, 8 pessoas envolvidas. E enquanto antes era eu fazendo tudo. Então foi aí que eu tive esse primeiro contato e acendeu essa chama para ser um estrategista e cuidar dessa parte do digital das pessoas. E daí para lá depois veio os outros experts que me deram mais projeção, né? Então eu trabalhei como estrategista direto, né? Não, eu cuidava, montava os produtos, estruturava todo o digital do cara e fazia vender. Toda essa parte. O especialista, o expert, ele só tem o trabalho de gravar o conteúdo te mandar. Pago e gratuito, né? O que é pago e gratuito? O gratuito para a gente vender o pago e o pago, né? O curso mesmo, né? Ou a mentoria. Sim. Ele só tem esse trabalho de gravar o conteúdo pago e gratuito, só. O resto a gente faz. Edita, posta, define estratégia, quando vai vender, como vai vender, qual a estratégia. Acompanha ali. Acompanha interações, o resultado dos clientes. Tudo isso sempre foi a gente. Então, por isso que é até 50-50. Porque o que o cara fazia tudo antes, agora ele não faz mais nada. Ele só grava o conteúdo porque quem detém o conhecimento é ele.
E aí, nisso que vieram os outros experts que me deram mais projeção, né? Então, o primeiro que veio de grande projeção foi o doutor... Veio dois juntos, na verdade. Foi o doutor... primeiro veio o doutor Saulo Barbosa, que é um grande expoente em psiquiatria, né? Saúde mental. Depois vieram os que eu mais... Foram cases mais absurdos para mim, que eu consegui exponencializar mais. O doutor Guilherme e o doutor Saulo. O doutor Jorge Rodrigues. O Dr. Guilherme, ele foi o maior nome em tratamento do pós-Covid, né? Então, teve Covid, no pós-Covid tinha a síndrome que persistia depois do Covid. Então, a gente treinou mais de 1.000 médicos nessa época para tratar o pós-Covid. Então, dos médicos ainda cascateou uma porrada de paciente que foi tratado com o método dele, que ele trouxe lá de fora. Então, ele buscou o maior pesquisador dos Estados Unidos, a gente fez reunião com o cara, pegou tudo do cara ali, e aí trouxe para o Brasil e ensinou para os médicos como tratar essa parada. E aí foi a nossa maior projeção, né? A gente teve o maior crescimento ali. E o segundo, que hoje ainda é o maior nome ali de relacionamentos, do ponto de vista relacionamentos conjugais, né? Que é o Dr. Jorge Rodrigues, que ali foi um grande expoente. Eu peguei, quando a gente começou o trabalho, ele estava com 100 e pouquinhos mil seguidores. E quando eu deixei, né? Quando a gente já não estava trabalhando mais junto, ele estava com 700 mil seguidores. E quando eu peguei o projeto dele, vindo de um outro estrategista na época, né? Ele estava com outro estrategista já, eu assumi. Ele estava faturando 800 mil a 1 milhão por ano. E quando eu deixei faturando 15 milhões. Então, a gente exponencializou bastante ali o projeto e foi bem bacana, foi um case massa. E o último dessa leva que me veio de maior projeção foi o João Mena, né? Eu fui estrategista direto do João Mena, que hoje é o maior nome do Brasil em posicionamento. Ele que fez a famosa foto do Bolsonaro ali sem camisa, que rodou os jornais, já viu essa foto, sentado? Depois da facada. Exato. Ele que foi o retratista que fez aquela foto ali. Entendi. Então, eu gosto para quem não o conhece, eu gosto de dar esse exemplo só para ficar mais simples, né? Mas ele é muito maior que isso. É um cara gigantesco, assim, com um domínio de marca e posicionamento de marca gigantesco, que me agregou muito também, né? A gente estruturou grande parte dos produtos dele, muita coisa ele já fazia sozinho também. Aquela audiência lá, o cara, como ele domina a audiência, não tive zero impacto. Ele é um fenômeno mesmo de produção, de comunicação, é um comunicador excepcional, isso ali é 100% mérito dele. Mas a gente trabalhou bastante ali em reestruturação de produtos, né? Melhorar a estratégia de vendas, deixar a escada de produtos dele melhor, mais fluida, para que as pessoas tivessem mais, para que tivesse mais lucratividade como um todo, e foi bem bacana. Então a gente trabalhou também por uns 6, 7 meses como estrategista, e depois ele seguiu para ter o caminho dele ali. E aí foi nessa época já com os experts maiores, que eu conheci o Pedro. Aí a Power já estava mais andada, o Pedro veio bem depois, assim, como estrategista. Então a Power já estava mais encaminhada, eu já estava ali há mais tempo. E aí ele chegou, vindo ele já deve ter falado no podcast dele, né? Sim. Vindo lá do Cadaver Lab, de umas coisas que ele trabalhava. E aí ele fazia também nesse formato e a gente se conheceu ali. Mas muito distante, assim. A gente nunca foi dentro da produtora. Como era muito grande, a produtora chegou a ter 15 estrategistas ao mesmo tempo. Caramba. Chegou a ter 10 estrategistas, desculpa. Chegou a ter 27 experts ao mesmo tempo. Sendo atendidos ali, né? Sendo atendidos. Formados, né? Não é que sendo formados, a gente fazia por eles. Essa é a parada. E ela era muito disruptiva por isso. Porque na época, o normal, e até hoje é assim, na verdade, o normal era você ter 3 experts. Independente do tamanho da sua empresa. Existiam empresas de 60 funcionários para atender 3 pessoas, 3 experts. Existiam empresas de 80 funcionários, como era do Érico, por exemplo, para atender só ele, um expert. Então, o normal era uma empresa ter 3 experts bons ali. A gente tinha 27, né? Claro, tinha os que faturavam mais, né, e tal, mas em geral todos faturavam. Todos tinham que ter ação todo mês. Então era uma loucura, assim. A gente trabalhava pra caramba. Foi aí que a gente também pegou essa parada de não ter medo de trabalho. E aí eu conheci o Pedro nessa época. A gente, ele tocava uns projetos lá dele, eu tocava os meus. A gente se via muito em reunião, ou treinamento, ou convenção de final de ano. Mas a gente gostava muito, brincava muito e tudo mais. E sempre ficou muito claro, né, a forma dele de conduzir as coisas, a minha forma de conduzir as coisas, que são muito diferentes. Ele sempre foi o cara não sei como, mas eu vou precisar botar aqui para dentro X reais de faturamento. Eu vou dar um jeito, eu vou vender, eu vou fazer. Eu já sou muito mais do cara, eu preciso montar a ação que vai, a comunicação, a narrativa, o movimento que vai trazer essa exposição e vai virar venda. É porque você é engenheiro, né? Pode ser. Sou mais metódico. Exatamente. Eu sou muito mais metódico. Então foi nessa época aí que a gente se conheceu.
Legal. E aí vocês decidem formar uma sociedade e funda Magnus & Co. Aí, um pouquinho nesse intervalo, o que aconteceu? Naturalmente, o que acontece? Eu vou pegar um pouquinho para você que está pensando em ser expert, em lançar um conhecimento, alguma coisa nesse sentido na rede social. O que acontece? Quando o cara está no início, quando o especialista está no início, então, vamos lá, você quer lançar seu conteúdo, quer ter uma mentoria, quer ter um curso seu. Quando você está no início, você ainda não tem nada, seu curso ainda não fatura, sua mentoria ainda não fatura, é muito natural que você busque essa figura do coprodutor, do estrategista, desse cara que vai dividir tudo com você. Vai dividir o lucro, mas vai dividir os custos também. Porque você não tem nada, você não fatura nada. Sim. Beleza. Quando isso dá certo, e eu posso te dizer que 90% dos meus experts a gente não tá junto até hoje por conta disso e é super normal. Quando isso dá certo, quando o seu projeto engrena, quando funciona, o que começa a acontecer? Você começa, como detentor do conhecimento, você começa a perceber que, cara, se você estruturar a sua empresa só para você e não for atendido por uma empresa que atende mais pessoas, se você estruturar a sua empresa só para você, você fatura muito mais. Você tem mais liberdade, você consegue fazer mais coisa. Você fica com o investimento todo? Fica, mas fica com o lucro todo também, que é bem bacana. Então você começa a perceber que faz mais sentido você ter a sua empresa estruturada. Tanto que todos os grandes experts do Brasil, né, todos os grandes nomes, nenhum deles é atendido por uma agência, por uma produtora, ninguém. Todos eles têm equipe própria. Tem um estrategista, pode ter um estrategista? Tem, mas é de dentro de casa, é ele que paga esse cara, ele tem um time comercial próprio, tem um time de marketing próprio, tudo próprio. Então é natural que quando o projeto engrene, cresça muito, você queira ficar por sua conta. Casos até que você tenta levar, tem casos, não foi o meu caso, mas tem casos que o cara tenta levar o estrategista também, para poder já manter a mesma estrutura. Então é natural. E aí, 90% dos meus experts a gente não é que perdeu, né? Ele começou a navegar sozinho. E seguiu a vida dele, natural. Esse é um processo natural. E aí, nesse momento, esses experts que eu tinha, que né, é bom, né? É bonito falar que eu tirei de 1 milhão por mês para 15. Mas quando ele chega em 15, ele vai fazer esse processo de migração, natural. Então, os experts grandes que eu tinha, eles fizeram esse processo de migração, que é natural, super natural. Eu nunca me pessoalmente levei pro pessoal isso, cara, você abandonou todo mundo. Não tem nada disso. Muito pelo contrário, né? Não, pelo contrário. Se você conseguiu soltar a mão do cara, quer dizer que você ensinou ele. Só que na prática, eu tô sem expert, né? Aí você tem que correr atrás. Exato. Então, e é muito difícil você achar esse cara nesse momento, nesse timing, que você consegue entrar, estruturar tudo e faturar bastante com ele pelo máximo de período que você consegue. Até por isso que hoje eu não trabalho mais nesse modelo, porque tem muitas variáveis que são complexas. E aí eu comecei, tanto eu quanto ele, que também impulsionou muito os especialistas que ele tocou, tanto eu quanto ele passamos por essa dor, de os experts irem tocar suas próprias empresas. Então a gente acabou ficando, né, eu mais cedo, antes dele, o expert que ele estava ainda faturou bastante, foi muito bem, né, ele ganhou muito dinheiro, mas logo depois aconteceu a mesma coisa. Então, tanto eu quanto ele estavam passando por essa dor, assim, de, poxa, cara, foi muito maneiro, a gente estruturou bem aqui, mas os caras seguiram a vida e tudo mais. A gente agora ou tá com expert com muito menos projeção, ou tá com expert que, você sabe que vai demorar muito para ele rampar isso, o que você tem hoje de compromissos a cumprir já não suporta esse tempo, você precisa de uma coisa mais pronta. E aí, beleza, a gente estava num evento, ele não sei se ele contou a história do dia que a gente se conheceu ou não. Não. Então, beleza. Então a gente estava num evento com as mesmas frustrações, né? Um evento que a gente foi, com as mesmas frustrações, a gente estava lá no VIP e a gente conversando, trocando ideia, já não tá mais legal, né? Eu já não tô mais com, já não tá, o faturamento mais já não tá tão legal, o expert que eu tô ali vai demorar muito para rampar, ele mesma coisa, tô com esse expert aqui, não tá legal, já saí de tal projeto, então a gente estava com as mesmas ideias. Nisso eu falei, cara, acho que eu vou fazer outra coisa, assim, não fazer outra coisa, eu ia sair da empresa mesmo. Pedrão, acho que eu vou sair. Ele falou, cara, eu já comuniquei a minha saída. Ele tinha me falado, eu já comuniquei. Aí eu falei, não, é isso aí, então, beleza. Aí ele falou assim, vamos fazer alguma coisa junto? Aí eu falei, vamos. Aí foi nesse dia 6 de julho de 2024. Ele errou o mês, mas ele falou 6 de? Ele colocou 6 de junho. Junho? Então, eu não sei se é eu. Ele falou que você ia saber a data. 6 de julho, então tu tá comigo. 6 de julho de 2024, que aí eu falei, cara, foi criado o grupo, o primeiro grupo, né? Até então só tinha nós dois de sócios magos. Legal. E aí a gente criou o grupo e começou. Só que
Aí que tá a parada. A gente já tinha muito know-how disso, né? O know-how dele de, cara, eu vou fazer vender, e o meu know-how de, cara, eu vou dar visibilidade pra gente. Fica tranquilo. Então a gente tinha esse know-how já. E aí, cara, foi quando eu decidi que a gente não faria mais esse modelo que a gente fez a vida toda. Que é o quê? Vem cá, você que tem um conhecimento, vamos dividir os percentuais e a gente te coproduz, né? Faz o lançamento do seu produto e tal. Eu não quis isso. Por quê? Porque, cara, apesar de muito bacana, não é que é só doloroso para quem é o estrategista. Mas pensa o seguinte, eu tô ali com um cara, um expert, né? Nenhum deles, tá? Nenhum dos meus fez isso. Mas o processo acontece assim. Tá ali com um cara, com um expert muito grande, e você monta uma estrutura para atender aquele cara. Porque se ele está crescendo, ele vai precisar de mais CS, ele vai precisar de mais vendedor, ele vai precisar de mais SDR, ele vai precisar de muito mais coisa. Então, de um cara que no início eu tinha 5 pessoas dedicadas para atender ele, agora eu estou com um time de 25 pessoas, de 20 pessoas para atender esse cara, que são pagas pelo projeto dele. E aí, beleza, eu fazia isso. Aí, quando o cara fala isso, galera, valeu, né? Foi bacana até aqui, Sim, tá. mas vou montar minha empresa. Eu, como estrategista, que já tenho a projeção que esse cara me deu, que eu consegui fazer com ele, eu vou arrumar outro projeto. Agora, essas 20 pessoas... Vai fazer o quê, né? Entendeu? Eu não, por exemplo, se eu pegar um outro projeto que o cara já tem time, acabou. São 20 demitidos na mesma hora. Então, é uma coisa que não só para mim, mas como para todo o time, eu via muito sangrar ali. Eu falei, cara, eu não quero isso. Eu não quero mais passar por isso. Mas você chegou nessa conclusão, você ou vocês, chegaram nessa conclusão já com a Magnus ou ainda na Power? Na Power. Na já Power. Na Power. Os experts da Power mesmo que faziam essa migração também. Quando ficava muito grande, naturalmente eles faziam essa migração. Aí quando você percebeu essa dor, você fala, pro meu negócio não pode ser desse jeito. Não pode. Eu não posso, nem a minha família, nem dos meus colaboradores podem ficar à mercê da boa vontade do cara de querer continuar comigo. Que, querendo ou não, é uma boa vontade. Claro. Porque se ele sabe que ele pode montar uma empresa para ele tá ali por boa vontade, resumidamente. Sim. Então eu falava, cara, não quero, não vai ser aqui. E aí, eu acho que aqui o nosso mundo converge um pouco. E aí que eu decidi, eu falei, cara, o modelo de negócio que a gente vai seguir, né, fui eu que montei. O Pedro falou, Pedro falou assim, vamos fazer uma coisa junto. Eu falei, vamos, eu já tô com o produto pronto e eu já tenho até o PDF de vendas. E era muito diferente, tinha 3 planos, era bizarro. Mas sempre foi uma coisa personalizada, individual. Que era a consultoria. Eu falei, cara, vamos fazer um modelo em que existe há muito antes da gente nascer, vai existir muito depois da gente nascer, e com IA ou não, tanto faz, que eu estou vendendo curadoria, não estou vendendo conhecimento. Sim. Eu tenho conhecimento, mas ele está comprando a minha curadoria. Então, vamos começar pelo modelo de consultoria, onde a gente consegue trabalhar no individual, e isso foi uma coisa disruptiva também para a gente na época, que todas as mentorias do mercado, né, e aí eu não, entre aspas, na época eu concorria com mentoria, todas as mentorias do mercado, elas eram em grupo, e era um formato bem porco, né? Como é que era uma mentoria do mercado digital? O cara tinha um grupo no WhatsApp e fazia encontro com as pessoas de 15 dias. Era isso. Só. E os encontros ficavam gravados na plataforma. Aí quem chegava podia ver os encontros anteriores e quem já estava ali ia participando dos ao vivos. E aí lá na hora ele geralmente trazia um conteúdo ou não, e aí você se virava para tirar a sua dúvida. Então por ordem. Tem muita mentoria que é assim até hoje. Por ordem de chegada, né? Então, você levantou a mão no Zoom, clicou no botão levantar a mão ali, e ele ia por ordem de chegada atendendo, assim, como se fosse uma fila. Uma fila ali. Totalmente, exato. Uma fila do SUS. E é bem no tempo que tem que atender a fila do SUS mesmo. E aí, que eu sempre fui muito contra esse modelo? Porque pensa o seguinte, cara, imagina que eu tiro uma dúvida com você, falo assim, cara, eu preciso saber se cara, qual que é o melhor investimento para mim? Sei lá, é uma criptomoeda nova que está nascendo agora, ou eu invisto nas ações da Blaze, que é um cassino. Porra, todas as duas são uma merda, entendeu? Sim. Eu vou tirar a dúvida do cara, nesse formato, ele nem está indo para o caminho certo. Necessariamente, ele nem está indo para o caminho certo. Sim. E se você tira uma dúvida entre A e B, ou seja, se você está resolvendo o que ele quer, pode ser que ele está indo para o buraco que você está ajudando. Você só deu um empurrãozinho. Um empurrãozinho, entendeu? Então, eu nunca fui muito a favor desse modelo, sempre fui contra. Porque eu não sentia que ninguém tinha resultado direito. Só quem era muito expoente já e conseguia. Aí eu sempre dou o nome de mentoria oráculo. O cara tá lá no Zoom, é um oráculo. Ele vai lá e vai esperar ser consultado. Ele vai ser consultado, entendeu? Vai lá, todo mundo levanta a mão e vai consultar o cara.
E aí, cara, eu comecei batendo muito forte nele. Falei, cara, nós não vamos fazer nada nesse sentido. Eu sei que é melhor pro produtor. Sempre foi, óbvio, pô. Sim. Ele tem um horário na agenda dele numa terça-feira à noite, quarta-feira à noite, que ele abre um Zoom, fica 3 horinhas ali tirando dúvida e vai embora. É tipo uma aula EAD. Porra, é bom demais. É dinheiro fácil, Aham. né? Porque o cara não tem que se preocupar individualmente, tem que saber quais são as suas dificuldades, não tem uma meta própria para você, não tem nada disso. Ele tem esse... Aí eu falei, cara... E você não pode falar que o cara não tá disponível, né? Porque ele tava lá. Não, ele tá ali. Ele Ele tá no tava lá. grupo do WhatsApp também. Ah, então. Então, aí, só que aí, beleza. E aí eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Não quero trabalhar nesse sentido. Vamos nesse modelo de negócio aqui, Pedrão, que já existe há muito tempo. Tem empresa aberta, um capital aberto na bolsa. Se eu quiser um benchmark de consultoria, eu consigo com outros mercados. O mercado financeiro é muito forte nisso. Então, eu trouxe um modelo de negócio que não era assim, ó, vamos back to basics. Esse mercado de coprodução, e inclusive ele é tão difícil de explicar, que a gente tem um advisor, né, que é do mercado financeiro, o Thiago, que ele vem... não sei se você conhece a Justa, fundador da Justa, que vendeu agora para o BTG. Acabou de vender a empresa para o BTG. Não. Que é o terceiro sócio, né, de vocês, né? Ele. O Thiago... o Thiago não, o Thiago é o sócio. São outros Tem Thiago. um outro Thiago, que é o advisor. Aham. Ele vendeu uma empresa para Stone, né, a Capta, ele vendeu para Stone, marca de maquininha, e vendeu a segunda empresa agora, fechou o deal, sei lá, 2 meses atrás, para o BTG Pactual. Vendeu outra empresa. Então já fez 2 exits aí gigantescos e é nosso advisor. E aí... O que eu tava no advisor? Eu tava falando do quê? Me perdi. Não, agora eu foquei aqui na empresa tá na e empresa. viajei também. Tá, mas eu vou dar uns passos para trás. Então, se você... lembrei. Se você tentar explicar para qualquer pessoa o que é esse modelo de coprodução, pô, eu vou lá, pego 50% do negócio do cara, vou vender umas coisas com ele, eu vou ficar com 50% disso, ele é meu sócio, mas não é. A gente tenta explicar para o nosso advisor, até hoje ele não entende. Porque não é para se entender, é uma aventura do digital, que está acabando, inclusive, nesse modelo. E eu falei, cara, não vamos fazer isso. Isso lá em 2024, quando isso estava no auge. Essas mentorias em grupo, essas coisas que meio oráculo assim. Eu falei, vamos fazer tudo individual, tudo personalizado e tudo no alto padrão. Tudo com custo alto para o cliente. Porque eu não quero trabalhar com quem não tem um comprometimento. Se o cara não tem... E aí começou a nossa primeira consultoria. E, cara, pensa o seguinte, são 2 pessoas saindo dos bastidores. Não tinha audiência. O meu perfil tinha 2.000 seguidores, o dele tinha 1.000, sei lá. 2 pessoas saindo do bastidor, só tinha o que a gente tinha era os cases do que a gente tinha feito com outros experts, mas também tinha uma barreira que era o quê? Pô, meu irmão, beleza, uma coisa é você impulsionar o João Mena, que já é um exímio comunicador. Sim. Outra coisa sou eu, que falo problema, entendeu? Sim. Você vai conseguir? Então a gente tinha que se provar nesse ponto também. E aí a gente só tinha isso. E aí eu falei, cara, mas mesmo assim, vamos nesse modelo aqui, porque eu consigo ter mais benchmark, eu consigo melhorar o meu produto com base em outros mercados que trabalham com consultoria estruturada. E tem diferencial, né? E tem diferencial. Eu sou individual. Todo mundo faz em grupo, eu bato em quem faz em grupo e faço individual. Eu já cheguei com o modelo de negócio pronto. A gente começa por aqui. E aí o Pedrão topou, falou, faz sentido, vamos fazer. E era muito diferente. Era eu e ele entregando tudo, não tinha consultor, porque não tinha método ainda. Nosso método não estava estruturado, né? Eu sabia o que eu queria fazer com aquele cara. Eu sabia, eu tenho que fazer ele fazer o A, B, C e D, que ele vai chegar no resultado que eu consegui dar para esses caras. Se eu fiz esse resultado com esses caras, eu faço com ele. É a mesma coisa. Eu só preciso, depois disso, que aí veio depois, eu preciso estruturar um método para que eu consiga ter outras pessoas fazendo essa condução com esse cara, que é o meu consultor. Beleza. Aí, voltando um pouquinho, nisso eu trouxe o modelo de negócio pronto, ele topou e a gente começou. Fizemos uma lista de possíveis clientes. Que lista era essa, né? Pessoas que já eram alunos dos nossos experts. Não pegamos 0 clientes da Power, a gente não queria nem mexer, porque, poxa, foi uma empresa que nos deu projeção, a gente queria deixar lá, não mexer em nada. Rolou um respeito ali. Rolou um respeito. Mas pessoas que foram clientes dos nossos experts e já tinham nos pedido uma ajuda mais próxima. Aí a gente fez uma lista com essas pessoas e começamos a abordar elas e fazer reunião de vendas. E aí nisso começou a sair as vendas das primeiras consultorias. Ela era, na época, era R$8.000, era o valor da consultoria, que era o valor, para uma mentoria, que era o que a gente concorria na época, era um valor considerável, mas eram 2 pessoas que estavam vindo dos bastidores. Sim. Então tem que sempre lembrar disso. E ainda assim a gente teve uma projeção bacana, conseguimos vender, o Pedro fez 10 reuniões, 10 vendas, e aí a empresa saiu do lugar. Legal. E aí a empresa começou a rodar. E aí, já entrando um pouquinho nessa parte que eu queria falar um pouco mais sobre posicionamento, que é, cara, desde o início a gente definiu que a gente só trabalharia com produto individualizado, personalizado, mas também com um custo mais alto. Tanto que a consultoria hoje custa R$45.000 no preço de tabela.
Por quê? Existe uma coisa que assim, ó, o trabalhar com as massas, ele é muito legal, é muito bacana, ele dá uma projeção. Com o Jorge, por exemplo, a gente trabalhava com a massa de pessoas. Né? A gente chegou a ter lançamentos ali que a gente investia R$500 mil em tráfego, né? R$500 mil em tráfego que você não sabe se vai voltar. Você bota ali, Você só joga. você joga ali, faz uma live de vendas. Meu irmão, se você errou naquela live ali, você Perdeu. queimou R$500 mil. Então, mas se você acertar, que era o que a gente fazia, Sim. a gente era exímio em trabalhar nessa loucura, você acertava, era 3 milhões, 2 milhões, 1,5 milhão. Né? Nosso maior lançamento foi 1,5 milhão, né? A gente chegou a bater mais que isso, não. E aí, era isso. Nesse formato que a gente trouxe, vou trabalhar só com um público mais de alto padrão e vou trazer muito do que eu construí e aprendi também com o João de como se comunica com o público de alto padrão. E eu quero trabalhar com um profissional liberal. Né? E a gente trabalha com muito médico, por exemplo. A gente tem muito cliente médico. Por quê? O médico ele já tem uma autoridade percebida muito forte Pela no profissão, offline, sim. pela profissão, e ele só tem dificuldade de passar isso para online. Né? Dificuldade de trazer isso para online. Óbvio, o nosso método ele funciona para qualquer profissional liberal, de alto padrão. Então, se o cara trabalha na massa, também não funciona muito com a gente. Agora, se o cara trabalha, é um arquiteto que atende alto padrão, vai funcionar. Ele é um psicólogo, um psicanalista que quer cobrar mais caro pelo produto dele, que quer trabalhar, não quer atender 60 pessoas no dia, não, ele quer atender 3, 4, mas cada um cobrando, sei lá, R$1.500. Né? Bem atendido, com mais tempo e tudo mais. Com valor. Exato. Então, foi aí que a gente trabalhou no nosso posicionamento, onde a gente definiu o nosso posicionamento, toda a estruturação arquetípica, e até por isso que o nome da empresa é Magos, porque fazendo a definição arquetípica, os 3 sócios, eles tinham muito o arquétipo do mago, e aí a gente fez ali, dali saiu o nome da empresa Magos, né? E aí a gente trabalhou sempre com isso para que, primeiro, uma das coisas, né? O preço, ele está diretamente ligado com margem de lucro. Quanto mais você consegue, e não é você cobra, é conseguir cobrar. A pessoa tem que perceber que vale aquilo mesmo. E tem que ser bom para valer aquilo. Sim. Quanto mais você consegue trabalhar com estrutura de ticket mais alto, maior é a sua margem de lucro. Não tem o que fazer. Você tem menos custo de entrega, porque se você está trabalhando no hiperpersonalizado, é uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Então você vai ter um time mais enxuto. E você também vai ter uma margem mais bacana para você trabalhar, que era o que eu sempre prezei. Né? Sempre prezei. Falei, cara, isso aqui é o mais importante. É a Fiat e a Ferrari, né? Exato. Que já deve ter. O Pedro deu esse exemplo aqui do Fiat Ferrari, não? Não, eu que lembro. É que você tá falando isso daí, eu tô pensando na gestão estratégica lá do Porter, lá na década de 80. Perfeito, é isso né? aí. Que ele falava da especialização, né? E o que é o padrão, né? Sim, exato. E tem um misto, mas enfim. Se você é especialista, cara, você vai cobrar um ticket mais alto. Isso aí. Mas ele é personalizado, ele é específico. Perfeito. Você quer comprar? Quero. Perfeito. Vai custar tanto. Perfeito. É isso Pô, aí. mas tá muito caro, então compra esse aqui. É isso aí, exato. Mas não sou eu que vendo. É isso aí, não é comigo. Exatamente. E exatamente isso. Aí a gente começou a trabalhar posicionamento, que é um dos pilares muito fortes que a gente traz para os nossos clientes também, para conseguir fazer com que eles, primeiro, sejam percebidos como uma marca que vale um valor mais caro do que os outros, e que eles tenham essa margem de lucro bacana que eles tanto almejam. Porque o cara, ele já trabalha muito. O médico, o advogado, o profissional liberal de alto padrão, ele já trabalha muito. Ele consegue ganhar mais dinheiro. Se o médico, cara, se ele quiser ganhar dinheiro infinito, ele consegue. Pô, ele vai entrando em plantão atrás de plantão, Sim. vai trocando tempo por dinheiro e consegue. Mas aí ele perde filha crescendo, ele perde... paciência pra cacete. Ele perde tempo com a esposa, né? Ele perde ou com o marido, perde viagem, os marcos do filho dele, tudo isso que de fato são coisas que importam, que não dá para comprar, ele vai perdendo porque tá atrás do dinheiro. Quando ele trabalha um posicionamento que ele consegue cobrar mais caro, que ele consegue ter uma remuneração pelo que ele vale, que ele estudou, ele atende muito menos. Então ele atende 3, 4, 5 pacientes no dia, mas ele está faturando uma barbaridade porque ele é visto e posicionado dessa forma. E não é só por ganhar, né? Porque, na verdade, ele está entregando mesmo. Ele está entregando. Né? Não é só uma questão financeira. Exato. É uma questão de entrega. E se o profissional é ruim, a gente não aceita. Sabia? Se o cara é um profissional ruim, se ele tem valores que não vão de encontro ao que a gente quer, a gente não aceita, a gente nega. Eu tenho um vídeo no meu Instagram do meu closer, do vendedor, né? Mandando um áudio para uma cliente despedindo ela antes dela pagar. Ela estava em vias de pagamento e aí ele falou, cara, ela vai pagar, mas é isso, esses aqui são os valores dela. Ela faz isso. Eu falei, então, cara, pode mandar mensagem e cancelar. Não quero. R$32 mil que ela ia pagar numa condição.
Mandou um áudio, obrigado, tal. Por quê? É muito importante para a gente que essa pessoa tenha esse diferencial, que consiga entregar para que a gente consiga fazer com que ele possa cobrar. E o posicionamento, que é uma palavra um pouquinho abstrata, eu gosto de trazer esse lugar de exemplo, que você deu um exemplo sem querer ali e eu vou usar ele. Boa. O posicionamento, ele é o seguinte, né? Pensa no exemplo, vou usar o mesmo exemplo que você deu, da Ferrari e da Fiat. Né? O que é posicionamento? Quando você vai trocar de carro, você tá benzão. Ganhou, estourou na vida, vou comprar minha primeira Ferrari. Quando você vai à loja da Ferrari, você não espera, né, aqui no caso em São Paulo, a Via Itália, você vai à Via Itália para comprar uma Ferrari, você não espera que você chegue lá e você ache alguma Ferrari com preço de mob. Com certeza. Né? É impossível, Sim, certo? sim. Mas por que você não espera? Porque a marca construiu na sua cabeça esse lugar que eu sei que eu vou lá, mas eu vou pagar um valor mega elevado por um produto X. E a mesma coisa ao contrário. Se a pessoa vai trocar de carro, ela vai na Fiat para comprar um mob, ela não espera chegar lá e ter um mob no preço de uma Ferrari. Sim. Muito natural. O que acontece é que a pessoa consegue escolher se ela quer ser a Fiat ou se ela quer ser a Ferrari dela. Né? Faz parte de começa com uma decisão. A partir daqui, eu sou uma Fiat hoje, sou. Mas e aí a gente ajuda a montar tudo isso. Né? Quais são os conjuntos de coisas, o que a gente precisa alterar para que eu seja visto como uma Ferrari. Entendeu? Isso é posicionamento. Né? O líder do seu mercado, ele tem isso muito estruturado. Você olha para ele e fala, pô, é a Ferrari do meu mercado? É. Então todo mundo vai lá, sabe que vai pagar mais caro, que vai ser cobrado mais caro, mas vale a pena e é isso que ele buscou. Então a gente trabalha muito nesse lugar de posicionamento. Então definição de arquétipos, que eu falei um pouquinho ali, que nada mais é que, por exemplo, o arquétipo, né, também é uma coisa abstrata. Eu sou desse cara da simplificação. Vou dar um outro exemplo aqui para você entender o que é o arquétipo, porque ele passa um pouquinho ali pela simbólica. Se eu te falar 3 coisas, vamos lá. E aí você me responde de bate-pronto. Sim. Sol, leão e uva. O que está deslocado aqui? Sol, leão e uva? Nossa. Dos 3, quem parece deslocado nessa... A uva. Não falei nada e você acertou. Isso é o poder simbólico das coisas. Né? O arquétipo ele trabalha nesse lugar. Quando eu bato o olho, né, e tem um arquétipo bem definido ali, eu bato o olho e consigo perceber alguma coisa identifica. ali. Por exemplo, as propagandas de perfume. Todas são um vermelho muito forte, com o branco na praia, porque ela quer ativar o arquétipo do amante, a sedução. Então, quando você bate o olho, você consegue perceber isso. Por exemplo, todas as peças de presidentes americanos, você vai ver que é o azul muito forte, os caras num poltronas de couro, porque eles querem ativar o arquétipo do governante para ser percebido como, né, uma grande autoridade ali. Então, os arquétipos eles trabalham nesse lugar, de você bater o olho, né? Obviamente, pessoal, estou simplificando anos e anos de Carl Jung aqui, mas de você bater o olho e perceber algo ali. E você pode perceber um profissional de alto valor. Pô, eu olhei para aquele cara ali, não estou falando só de terno, de mágico, eu tenho uma porrada de coisa. Eu olhei para aquele cara ali e estou vendo um profissional de alto valor, ou eu olhei para aquele cara ali e estou vendo um profissional que é um profissional qualquer, que é igual a todo mundo aqui. Então, os arquétipos trabalham muito bem. Isso é inconsciente, né? É totalmente inconsciente. Se você, conscientemente, quem domina essas coisas, conscientemente vai trabalhar para que no inconsciente você perceba. Você bate o olho naquele cara e fala, esse médico eu contrato, esse médico não. Entre esse e esse aqui, não sei porquê, aí obviamente é o arquétipo ativado, a estrutura arquetípica bem organizada. Não sei porquê, mas eu quero esse aqui e não esse. Então, o posicionamento ele passa por ali, né? São 5 pilares, mas a simbólica é uma delas, que é onde a gente faz a ativação dos arquétipos também. Então, a gente definiu trabalhar nesse lugar de trabalhar com o alto padrão por conta disso. Porque foi uma veia muito forte minha de trabalhar em branding, de trabalhar uma comunicação mais voltada ao cliente de alto padrão, aquele cliente que ele vai ter mais adesão também. Não só ele vai poder pagar mais, né? Eu não estou falando de dinheiro aqui. Porque dinheiro por dinheiro, cara, se o cara ele é um cliente que, sei lá, ele pode fazer mais dinheiro, ele consegue dar um jeito ali e me pagar. Ele pode dar um jeito e pagar meu produto. Mas se ele não tem essa mentalidade, né, de buscar estar nesse lugar de ser a Ferrari, ele vai me dar dor de cabeça, ele não vai me dar problema, entendeu? Então eu não quero trabalhar com esse cara e tá tudo bem, ele vai trabalhar com outra pessoa, não tô descartando, mas eu tenho muito claro com quem a gente quer trabalhar. É uma questão de consciência, né,
do que o cara precisa fazer para chegar num ponto. Exato. E se ele está disposto a fazer aquilo. Se ele é aquela pessoa que está disposta a fazer aquilo, ou se ele é uma pessoa que não está disposta a fazer aquilo, mas tem 40 mil reais para me dar, entendeu? Eu não quero essa pessoa que não está disposta a fazer o que tem que ser feito, que eu vou direcionar, mas tem 40 mil reais. Eu não quero os 40 mil reais dela, porque vai me dar problema. Não vai fazer sentido, né? Não vai fazer sentido. Até porque naquele processo o cara vai começar a duvidar de algumas coisas. Pô, mas pra que isso aqui? Exatamente. Então, não, mas isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui eu não consigo investir. Não, pô, se eu passei uma definição arquetípica para ele, digamos que a gente trabalhe numa nova reestruturação de retratos, porque os dele estão muito zoados e tudo mais, aí, pô, ele vai pagar um bom retratista ali, ele vai investir um valor legal, ele vai falar, isso aqui não consigo, então não consigo ajudar. Não que eu não consiga ajudar se ele não tira novas fotos, né? Isso não é isso. Eu estou falando exemplos de que ele vai precisar trabalhar na jornada para conseguir continuar avançando e conseguir chegar lá, se, obviamente, se ele quiser ser a Ferrari do mercado dele. É por isso que a missão da nossa empresa, né? A missão é transformar cada cliente em um líder de mercado através de um direcionamento personalizado. Então, essa é a missão da nossa empresa. Então, eu quero que ele seja um líder de mercado. Seja um líder de mercado regional, nacional, enfim, da onde ele deseja. Local. Não necessariamente precisa ser o João Mena de novo, o Jorge Rodrigues de novo, não. Mas o cara que na cidade dele já é o maior expoente, cara, a vida dele já mudou para sempre. Sim. O cara atendia no SUS e agora ele é o maior expoente em cardiologia na cidade dele, ele está cobrando R$1.000 a consulta, com procedimentos, protocolos de 20, 30 mil reais, a vida dele já mudou. Sim. Ele já é o líder de mercado regional dele ali. Então essa é a missão da nossa empresa. E é aqui que a gente atua. Eu só consigo fazer isso se o cara tem essa mentalidade de querer ser um líder de mercado. Agora, se ele quer ganhar um pouquinho mais... E nesse sentido, se você pega aí um cara que é autônomo, médico, que seja, numa cidade de 50 mil habitantes, ele não precisa ser o maior de São Paulo. É isso. É exatamente isso. Ali já vai resolver muito ali. Aí entra naquilo que você falou. Ele vai ter tempo para acompanhar o crescimento do filho, ele vai ter fazer uma viagem com a esposa, ou o marido, enfim. É aquilo, né? Então, acaba gerando sentido para a pessoa. Total. Eu falo que eu gosto de trabalhar em devolver o poder de escolha para o cara, que ele não tem. Se você parar para pensar, o profissional liberal como um todo, né, o pequeno e média empresa, eu falo profissional liberal de alto padrão, ele não tem poder de escolha. O que é o poder de escolha? Cara, minha filha tem a apresentação da escola hoje às 10 da manhã. Você pode escolher não trabalhar das 9 ao meio-dia? Você tem esse poder de escolha? Então, tenho. Então, beleza. Então, provavelmente já é o cliente que está lá. Não vai precisar de mim. Agora, não tenho. Eu tenho que atender, que se eu não atender, meu consultório para, zero, eu não faturo mais. Então, vem cá que eu te ajudo. Porque eu quero devolver esse poder de escolha para ele. Minha esposa, a gente está trabalhando muito, minha esposa está com saudade de mim, a gente não faz mais nada junto há muito tempo, eu vou decidir fechar, sei lá, 5 dias da minha agenda, porque eu vou pegar um final de semana, vou para viajar para um lugar com a minha família e vou ficar de boa, porque eu estou estruturado, eu já tenho um caixa, a minha empresa roda sozinha, eu tenho uma equipe muito... que seja. Mas você tem esse poder de escolha de fazer o que você quer fazer, que são as melhores coisas da vida. Você tem esse poder de escolha de desmarcar um dia inteiro de consultório, desmarcar um dia inteiro de clientes no escritório de advocacia, por exemplo, para fazer alguma coisa que a sua família está pedindo. Se você tem, ótimo. Se você não tem, provavelmente você vai precisar da minha ajuda. A gente vai conseguir te ajudar. Exatamente. Legal. Entrando um pouco no tema aí eu vi que você é a cara da Magos. Né, eu apareço mais. Na rede social. Isso. Como que é essa... Para você simples, porque você já vinha desde lá de jovem, né, fazendo essa atividade, mas ali dentro da empresa, como que você se enxerga daqui a um tempo? Você acredita que isso ainda tem como explorar, aumentar? Boa. Cara, assim, esse lugar de ser o expert da empresa, que é basicamente assim, pessoal, toda empresa ela vai trabalhar com alguns pontos em comum e um deles são os canais de aquisição, né? E aí basicamente eu sou, o meu perfil, né, no caso, é hoje o maior canal de aquisição da empresa, né? Então onde a gente atrai mais leads, onde a gente converte mais leads, tudo mais, beleza. Mas eu estar nesse lugar foi basicamente uma obra do acaso / aptidões. Então, poxa, eu já fazia isso há muito tempo, já gravava vídeo muito antes, quando eu trabalhava como estrategista eu parei, né? Fiquei só sendo estrategista, mas eu já era garoto propaganda, então tinha mais essa facilidade. E eu também, né, nas atribuições como sócios, eu que cuido da parte de marketing da empresa. Então, faz parte da minha atribuição fazer com que chegue mais leads para o meu comercial. Então, é nada mais justo do que eu, né, estar aqui, por exemplo, né, estar num podcast, eu estou gerando oportunidades para o meu time
trabalhar e levar e trazer novos clientes. Então, eu ser o rosto da marca veio nesse lugar, né? Então, acho que ainda dá para explorar muita coisa, né? Eu sempre falo isso aqui sobre marca, que é o seguinte: a marca pessoal, ela vai te levar, a marca institucional, desculpa, ela vai te levar muito longe. Mas a marca pessoal, ela vai te levar muito mais rápido. Então, uma empresa que ela é só institucional, ela vai demorar muito tempo para ter uma projeção bacana, usando o digital, que seja como um canal de aquisição, tá? E aí, pessoal, Instagram, YouTube, o digital todo, para mim, não tem romantismo nenhum. É só um canal de aquisição, Sim. como um panfleto como outdoor é um canal de aquisição normal. Só que esse tem muito mais potencial do que um outdoor, Sim. um panfleto, enfim. Então, eu estar nesse lugar, esse é o racional. Então, uma marca institucional ela te leva muito longe, mas de forma muito mais demorada. Uma marca que tem um rosto que é pessoal, ela te leva muito mais rápido até o lugar. Não à toa, por exemplo, a CIMED saiu de, sei lá, 70ª maior farmácia, maior rede da indústria farmacêutica, para ser a terceira, depois que os donos decidiram ser rosto da marca, né? Ser os próprios influenciadores da marca. Então, a marca ela vai muito, muito bem nesse lugar de quando tem muito isso, né? O institucional. Então, se você entrar no Instagram da Magos, tem um post por dia, naturalmente. Tem pessoas trabalhando no direct ali para conversar com o cliente e levar eles até a compra. Mas no meu perfil é onde eu tenho mais volume de conteúdo, é onde tem story, é onde eu estou em podcast, é onde eu preciso aparecer mais, porque assim eu consigo gerar essa previsibilidade. Mas tem também outros canais de aquisição que não necessariamente dependem do meu dia a dia, de estar todo dia aparecendo, né? Então, canais de aquisição onde o cara compra um produto meu de entrada e aí eu faço uma reunião de análise com ele e ele vem comprar nossa consultoria. Então, eu não preciso gravar conteúdo para aquilo, né? Indicação, canal de aquisição, tem vários outros que a gente trabalha também, aplicação direta, onde o cara vê um conteúdo meu e já aplica para a nossa consultoria. Então, a gente tem vários canais para pulverização, mas não dá para mentir que o canal onde eu apareço, onde a pessoa está me vendo mais, é o que gera mais resultado. Então, acho que ainda dá para explorar muito, né? A gente quer, para o ano que vem, aí, é uma das metas da empresa, triplicar nossa audiência, pelo menos, né? Como um todo, em todas as redes, né? Então, a meta para o ano que vem, além de crescer 80% ao ano, né? A gente já passou, inclusive a gente fez na última All Hands, que é a reunião geral com o time, foi na sexta passada, a gente passou todo o planejamento de 2026 já para eles, quanto que é a meta do ano, qual que é o percentual de sazonalidade, como que a gente vai fazer para faturar tudo o que a gente definiu. Passamos as metas macro também, que é crescer 80% ao ano, triplicar nossa audiência, melhorar nosso time estratégico, formar mais talentos, né? Então, a gente passou tudo isso para eles. E eu não acredito hoje em dia em marcas que não têm os dois trabalhando junto, onde a marca pessoal é forte, mas também tem a marca institucional sendo trabalhada, para que se a marca pessoal por algum motivo, deixar de ser funcional por um tempo, por exemplo, se eu ficar doente, primeiro, meu time tem isso tudo aqui para cortar, para usar, para fazer conteúdo, enfim. Então, ele consegue trabalhar sem mim. E a marca institucional também consegue, que a empresa está ali produzindo conteúdo, trazendo pessoas, conversando com pessoas, gerando oportunidades. Então, uma não pode só depender da outra, e eu acho que é o futuro, não é o futuro, né? É o presente já, e quem não está olhando para isso deveria, sim. E aproveitando, né, até para a gente poder finalizar, você falou do ano que vem, né, 2026. 2026 é um ano desafiador, a gente tem aí trocentos feriados. Talvez o mais desafiador da década. Pois é, tem a Copa em julho, provavelmente. Junho e julho ali. Estados Unidos, Canadá e México. Tem eleição, né? Todo esse ambiente. Qual que seria a sua dica, né? Qual que é o desafio para posicionamento de marca, né? Pegando esse gancho. Ótimo. Para 2026. O que eu acredito, cara? Primeiro ponto, né? A gente já tem falado isso com os nossos clientes e todos os nossos assessorados ali, eles já receberam, está acabando de receber essa semana, todos tiveram uma reunião individual para receber o planejamento de 2026 e principalmente o que ele vai fazer já em janeiro de ação de vendas que ele tem que fazer em janeiro para faturar. Então, a gente já antecipou isso não só para a nossa empresa, mas para todos os nossos assessorados, porque, como eu disse, eu trabalho na personalização, eu monto o plano dele. De 2026 acabou. Eu não estou numa mentoria em grupo que a pessoa me pede. E aí 2026, né, vai ser um dos anos mais desafiadores da década para quem é empreendedor. Por quê? A gente fez o cálculo lá, cara. De período útil, a gente vai perder quase 1/3 do ano. Nossa. De período útil. Por quê? Quase 100% dos feriados são prolongados.
né? Então cai numa quarta ou numa quinta-feira, vai prolongar. A Copa do Mundo, que se o Brasil for passando vai estender muito mais. As eleições, porque não é só eleição, tem uns períodos de campanha, Sim. que aí para tudo, é uma merda. Vira uma... É uma merda. Bagunça. Então, a gente fez esse cálculo e definiu. Só que o que não nos assusta e não deveria te assustar se você tiver isso muito forte? Existem algumas formas, né? E isso a gente confirmou, a gente tinha essa visão, mas não estava confirmado, sendo bem sincero assim. A gente fez participou lá no BTG, né? Para parceiros do BTG que a gente participou de uma mentoria com o Flávio Augusto presencialmente. E aí ele falou assim, ó, existem 3 alavancas principais que fazem com que você tenha uma margem de lucro melhor. O que é margem de lucro, pessoal? Dinheiro no bolso. Sim. E o que faz o seu 2026 ser tranquilo? Dinheiro no bolso. Bolso. Você tem mais dinheiro no seu bolso. Independente de quantos feriados tiver. Exatamente, pode ter o ano inteiro de feriado. Se está sobrando dinheiro, Sim, tá tudo ótimo. bem. Enquanto, por exemplo, a gente vai ser um ano difícil, mas para o cara do entretenimento vai ser o melhor ano da vida dele. Então, Então, ramo de bebida. vai sobrar dinheiro no bolso dele, vai sobrar mais Sim. dinheiro no bolso dele. Então, beleza. Entendido isso, né? Uma das principais. Ele falou das alavancas de aumentar a margem de lucro. E a que ele gosta mais, que a gente gosta mais, e que é a mais interessante, na minha opinião, é o branding. Por quê? Com o branding, você consegue cobrar muito mais por algo que, por atributos, não seria aquele preço. Por exemplo, por que a gente compra, sei lá, por que uma mulher compra uma bolsa, sei lá, da Hermès, que custa 100 mil reais, 150 mil reais, se ela tem o mesmo couro, a mesma fabricação de uma outra de 20, de 10, de 15? Por causa do branding da marca. Sim. Por tudo que está envolvido na percepção de marca. Quando eu falar branding aqui também, pessoal, vou descomplicar mais uma vez. Entenda como percepção de marca, como a sua marca é percebida, como você é percebido. Isso é branding. Então, como é que você é percebido perante a sua audiência ou quem te conhece? Isso é branding, tá? Então, essa alavanca do branding faz com que você consiga cobrar muito mais, não necessariamente por atributos. E ele trouxe até um dado lá de um dos negócios dele, que se não me engano é a MLS, que tem uma margem de lucro de 70%. Porque é um negócio que é baseado quase que 100% no nome e branding que eles têm. Né? A entrega está muito voltada com isso. Então, eles têm uma margem de lucro muito alta. Logo, com mais margem de lucro, é mais dinheiro no seu bolso e tanto faz o tanto de feriado do ano. Então, o que eu acho mesmo que quem está assistindo deveria investir para 2026 para ficar mais tranquilo? Percepção da sua própria marca. Né? Percepção da sua própria marca. Porque você pode... existe marca e mercadoria. Tá? A mercadoria, ela vai trabalhar no preço. A marca ela vai trabalhar na preferência. Sim. Então, se você é uma marca forte, você vai estar sempre trabalhando na preferência. Você tem iPhone? Tem. Tem iPhone, certo. Sim. Vamos lá. Aonde que nasceu a Apple? Lá com o Steve Jobs, lá atrás, não? E aonde, especificamente? Estados Unidos. Estados Unidos. Em que lugar? São Francisco. São Francisco, beleza. Era o quê? Numa garagem. Numa garagem. Beleza, show. Exatamente. Eram amigos, né? Isso. Beleza, perfeito. E onde nasceu a Samsung? Coreia? Em que lugar? Pode assumir que você não sabe. Não, isso eu não sei. Entendeu? Eu só sei que é Coreia. Uma é marca, a outra é mercadoria. Vou dar mais um exemplo aqui. Qual que é o teu carro? Qual que é o teu carro? Um Ford. Legal. Você compraria um elétrico, por exemplo? Compraria. Sim, também sim, compraria. Sim. Você compraria um elétrico da Tesla? Pô, é a Ferrari dos elétricos, né? Maneiro pra caramba. Tem até que tá dirigindo sozinho já. Né? Pronto. Você compraria um carro da Apple? Eu acho. Não, se você viu, maneiro, carro maneiro, né? Sim, agora um carro da Samsung. Aí já... eu ia ficar meio assim. Entendeu? É igual que acontece com a Mitsubishi. A Mitsubishi Isso. pra caramba. Esses caras fazem carro, TV... Exato. Um é marca, outro é mercadoria. Na marca, você dá preferência. Então, você vai trocar de fone, AirPod. Pô, deixa eu ver qual é o novo fone da Apple aqui antes de eu comprar o meu fone. Você dá preferência por aquela marca para que, né, se ela tiver uma solução boa, você compra. Se o notebook da Apple é a melhor solução, eu compro. Eu dou preferência mesmo que ele seja muito mais caro. Sim. Então, eu falo isso que eu também uso tudo da Apple. Mas o exemplo Apple aqui não é porque você precisa ser Apple, só para você entender a diferença entre marca e mercadoria. Né? Essa percepção. A marca ela tem preferência por aquilo. A mercadoria ela vai brigar por preço. Não tem preferência nenhuma. Então você compra um Samsung porque ele é mais conveniente para o que você quer e não tem nenhuma solução melhor da Apple. Daquilo. Provavelmente. Então, esse é o racional de ser marca e mercadoria. Quando você é marca e você tem preferência, você passa por essas dificuldades muito mais simples. Porque você tem...
demanda crescente, quem comprou de você já está te indicando, você não está dependendo tanto de agenda, então você faz um bom produto, uma boa entrega, a pessoa te passa para outras pessoas, você tem mais caixa, porque você tem mais margem de lucro, você tem mais caixa para investir em novas campanhas, para investir em novos canais de aquisição, enfim, a gente patrocina evento, por exemplo, de médico, meu sócio estava no Rio agora, há alguns dias atrás, palestrando para médicos, que a gente comprou aquela palestra dele ali como patrocinador. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura de um produto, né, que a nossa empresa tem quase 50% de margem. Então eu consigo despender essa margem para eu fazer o que eu quiser. Ou se eu não quiser fazer nada aí, um ano difícil. Então eu vou me estruturar para 2027 eu reinvestir. Então, para mim, né, o grande ativo não só para o ano que vem, mas para os próximos anos, é trabalhar na percepção da sua marca para que você seja visto como uma marca que consiga cobrar mais e cobre mais, né? Então, e provavelmente já te destravando também essa galera, porque tem sempre uma parcela do seu público que quer pagar mais. E se você não oferecer para ele vai comprar de outra pessoa. Sim. Ele não vai deixar de comprar, ele vai comprar, mas de outra pessoa. Então, que seja você essa pessoa, né? Por isso que todas as grandes empresas elas têm uma linha de produto que atende uma galera ali, mas tem sempre uma linha mais premium para atender uma parcela menor de pessoas. Então, se você não vai virar para uma empresa que cobra mais caro, que vai trabalhar só no alto padrão, tenha pelo menos uma linha de produtos que atenda né, um público específico, mais selecionado, porque isso vai fazer com que você tenha mais margem, mais lucro, passe pelo ano de forma mais tranquila e consiga cuidar. Eu sou o defensor de marca, de percepção, então para mim é isso e vai ficar difícil. Os ads vão subir, tudo vai subir, vai ficar muito mais caro e as datas que são boas no ano que vem são muito concorridas, então você vai estar concorrendo com grandes nomes que vão estar despejando caminhão em tráfego. Então eu não sou desse jogo, eu não sou esse marqueteiro que fica ali brigando no gerenciador de anúncio, quanto que está meu custo por aquisição. Não sou esse cara, sou o cara do percepção de marca, para minha marca seja percebida, que a pessoa venha até mim também, para que eu atraia essa pessoa, ou para que quando eu fizer um pitch para essa pessoa, ela entenda, tá bom, só como é que eu pago, né? Deixa eu ver como é que eu vou pagar, mas que vale isso aqui, eu já entendi muito fácil. Que é muito o que acontece com a gente, né? É muito raro a pessoa falar, não quero porque não acho que é para mim, não vale. Sim. Não é isso aí. Agora, assim, ele pode não seguir conosco porque ele não consegue pagar agora, porque não dá, mas acho que 95% dos casos de não fechamento é exatamente por algum motivo que não seja, assim, não vi valor, não é isso. Não, eles olham, cara, é exatamente isso, está até barato. Então, é nesse lugar que eu quero e eu acho que o ano que vem vai estar muito trabalhado aí. Vamos ver se me corrija se eu estiver errado aí, mas tentando traduzir até para o público em geral, seria mais ou menos assim. Seja aquela empresa que, por via das dúvidas, eu vou comprar de você porque eu tenho certeza que vai dar certo. Exatamente. Não vou ter problema. Perfeito. Né? Perfeito. Então, se chega lá no dia a dia ali no mercado, putz, preciso comprar aqui, sei lá, um detergente. Putz, tem esse aqui que custa metade do preço desse aqui, né? Mas eu vou comprar esse aqui porque eu tenho certeza que ele vai dar certo. Exatamente. E eu tenho certeza que esse aqui é o melhor. É isso aí. É isso aí. Então, quem, cara, tá disposto, tá de fato focado no resultado, ele não tá muito ligando para preço, assim. Tá ligando para retorno. Sim. É exatamente isso que você falou. O cliente de alto padrão ele não está ligando para preço. Eu poderia cobrar 150 mil reais se ele visse que vai dar retorno. Sim. O problema é você não ver o retorno. Então, tanto faz o preço. De fato. Se o cara enxergou, que ele vai comprar. Se enxergou que vai voltar, que vai ter retorno aquilo ali, ele vai ter muito mais exponencialização, esquece. Ele vai pagar o valor que for, entendeu? Então, obviamente, né? Estou falando que a gente cobra mais caro, mas se sua entrega é uma merda, então corrija primeiro a entrega para depois cobrar mais caro. Mas eu acho que é por aí que passa. Legal. Show de bola, cara. João, nosso papo foi bem legal. Gostei. Foi bem bacana. Obrigado, Gostei bastante aí. Obrigado. Também foi maneiro pra caramba. Show. Muita informação. Fiz várias anotações aqui, alguns nomes e tal. Legal. Bacana. Cara, agradeço demais a sua participação. Fiquei contente de ter vocês hoje com a gente. Obrigado, cara. Você quer mandar uma mensagem final aí? Tá, eu vou deixar uma mensagem, né? Deixa o seu Instagram, se você quiser. Vou deixar. Se quiser seguir a gente, né? @magos_co. Lá na bio tem o dos fundadores, mas o meu é @joãomaia.1 no Instagram. No YouTube é João Maia também, você vai achar. No TikTok também, é bem tranquilo de achar. Nos acompanhem lá. Eu falo sobre essas coisas que eu falei aqui com a galera o dia todo, todos os dias. Eu saio muitos conteúdos por dia lá. E se você não é essa pessoa que vai estar comigo, com a nossa empresa, se assessora, cara, entre lá. Tenho certeza que tem muita coisa que pode te ajudar a conseguir chegar próximo de ter essa percepção de marca melhor, passar por 2026 melhor, porque você está conseguindo ter
essa coisa poxa, minha marca é melhor percebida no mercado do que era antes, eu não sou mais uma mercadoria, sou uma marca de fato. Então, entre lá, né? A gente fala que a frase que embasou a nossa empresa, e aí eu quero deixar de mensagem, né? Que é o seja esquisito. Eu vi. Você viu, né? Boa. Uhum. Então, seja esquisito. E aí, por que esquisito? Pesquisa no Google aí o que é esquisito, né? Você vai ver que o significado é encontrado com dificuldade, raro e fino. Então, a gente parte dessa premissa para tudo e espero que, né, isso possa te ajudar para 2026. Que tudo aquilo que você vá tocar a mão para fazer, e entregar e buscar seja esquisito, né? Encontrado com dificuldade, precioso, raro, porque é exatamente aí que estão as grandes mentes, né? As grandes mentes trabalham num lugar onde nem todo mundo mais está disposto a trabalhar e é por isso que elas fazem o que fazem, são o que são. Beleza? Obrigado, meu caro. Show, cara. Valeu, muito obrigado. Valeu. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado por mais esse episódio. Até a próxima.